As crianças apresentem infecções de vias aéreas superiores, como amidalites, sinusites, otites. Mais de 80% das crianças nos primeiros anos de vida terão otite pelo menos uma vez. Por isso é importante saber como prevenir essa infecção, que pode trazer sérias complicações. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe a otorrinolaringologista pediátrica, doutora Camila Lira Barros. Seja muito bem-vinda cá à nossa casa. Obrigada, tudo bom? Tudo ótimo. Quando a gente falou em otite, ainda mais em criança, né? As mamães ficam assim, ai, meu filho teve desde cedo. O que é a otite, primeiro? Bom, a otite é a infecção de alguma parte do ouvido, né? A gente acha que o ouvido é só essa porção aqui mais externa, mas a gente tem 3 partes. A gente tem o ouvido externo, que é a orelha e a parte do conduto auditivo. A gente tem lá dentro a parte do ouvido médio e a parte do ouvido interno. Então, a otite, ela pode acontecer em uma dessas regiões, como tá ali na imagem, ó. Então, o ouvido externo vai do pavilhão até lá a membrana do tímpano. E atrás da membrana do tímpano fica o ouvido médio. Então, essas duas regiões são as que mais comumente são acometidas nas otites. E aí, as que as mães mais se preocupam são as otites médias, porque elas são aquelas decorrentes dos resfriados, as crianças que ficam com muito catarrinho dentro do ouvido, então pode acontecer alguma daquelas situações que tá ali. A gente vê naquela primeira imagem ali, abre o tímpano normal. Nossa. Ele é bem brilhoso, transparente. A gente, por transparência, consegue ver até os ossinhos que são responsáveis pela nossa audição, né? E aí, quando a criança tá com muita secreção no nariz, pelo fato da comunicação do nariz com o ouvido da criança ser muito curtinho, pode acumular a secreção atrás do tímpano. E aí essa secreção podem ser somente bolinhas, como tá nessa primeira foto aqui do lado esquerdo, no caso das otites serosas, ou pode ser uma infecção mesmo, como lá no caso da foto do lado direito, ser uma otite média aguda, né? Uma otite bacteriana. E doutora, desculpa a ignorância, mas quando faz o exame consegue ver tudo isso? Consegue. Aquele aparelhinho que a gente usa, que chama o otoscópio, quando a gente coloca dentro do conduto auditivo, é essa imagem bonita aí que a gente vê. Bonita. Que incrível! E você falou muito legal, né? Falou agora do nariz. Geralmente, crianças que têm desvio de septo, crianças que têm rinite, sinusite, elas têm mais, assim, probabilidade de ter uma otite? Tem sim. Além disso, as crianças que têm adenoide grande, a famosa carne esponjosa. Por quê? Lembra que eu te falei que existe uma conexão, né, entre o nariz e o ouvido? Nessas crianças, a conexão é muito curtinha e ela é mais deitada, em vez de ser mais inclinada, como é nos adultos. Então, isso facilita com que a secreção que fica retida no nariz acabe entrando para dentro do ouvido. Então, as crianças que não têm uma rinite bem controlada ou que frequentam creche, estão doentinhas o tempo todo, isso facilita com que o catarro acumule lá dentro e isso acabe virando uma otite. Doutora, quando a criança é bem bebezinha, às vezes a mãe fala assim, ele tá com dor de ouvido, geralmente quando vai mamar. Existem algumas dicas pra gente, de repente, prevenir isso? E é normal também de um bebezinho ter otite? Sim, é sim. A gente espera que as otites apareçam aí até os 2 anos de idade, é a principal faixa etária de frequência das otites, né? Em relação à amamentação, quando a gente fala amamentação de seio materno, a gente não tem muita preocupação em relação à otite pelo mecanismo de deglutição que é feito durante a amamentação. Agora, quando a gente fala de crianças que usam mamadeiras e aí elas tomam esse leite com a mamadeira deitadas, isso facilita mesmo com que o leite acabe irritando, produzindo secreção que entre para dentro do ouvido e isso sim pode causar otite, pode causar desconforto. Eu não sei se você já teve algum otite na vida, mas é muito, muito desconfortável. É muito, e dói muito, né? Dói muito. Elas sofrem mesmo. Então, assim, a menor suspeita de se a criança está incomodada com o ouvido, é muito importante levar ela para avaliação de um otorrino, de um pediatra, para poder verificar se tem ou não otite, porque o desconforto é muito grande. Deixa a criança mais irritada, atrapalha no sono, atrapalha na alimentação. Então é bem importante a gente detectar precocemente, até para a gente evitar complicações. E ela sempre vai ter repetição, doutora? Não necessariamente. Existem algumas crianças que têm fatores de risco, né? Que fazem elas terem mais chances de terem otite de repetição.
Então, aquelas crianças que não foram amamentadas exclusivamente pelo leite materno até os 6 meses. As crianças que muito pequenininhas já frequentam creches ou que têm irmãos mais velhos que vão à escola e aí trazem todos os vírus e bactérias para casa. Além daquelas crianças que têm algum parente no ambiente que fuma. Então, a exposição à fumaça do cigarro também é um fator de risco para essas otites de repetição. Olha isso! Sim. Por isso que quando a gente fala, eu sei, você de casa, se você fuma, se você já tentou parar, olha quanta coisa que a gente causa para outras pessoas, né, doutora? Perfeito. O impacto não é só em si, né? Não. É em todo mundo que convive ao redor. O Léo tem uma perguntinha para você. Pode fazer. Tem uma pergunta. O acúmulo de cera no ouvido também pode causar otite? E como é que a gente faz para fazer essa limpeza? Porque dizem que o cotonete, né, é ruim de usar. Existe alguma outra maneira da gente fazer a limpeza no ouvido? Perfeito. Então, assim, a cera, ela não prejudica, ela não causa as otites, né? Mas quando ela está em acúmulo, em excesso, ela traz uma sensação de ouvido tampado. Isso é muito ruim. E aí, numa medida de desespero, o paciente pega lá as hastes flexíveis e coloca dentro do ouvido. E isso pode não só causar um trauma, né, lá na membrana do tímpano, como a gente viu, como na própria pele do ouvido, mas também pode empurrar essa cera mais para dentro. E isso acabar atrapalhando ainda mais. Então, a cera parece um nojento. Muito paciente fala, nossa, doutora, mas eu juro que eu limpo o meu ouvido. Mas, gente, não precisa se preocupar, né? A cera, ela precisa existir. Ela não só é uma barreira física para proteger, por exemplo, de um inseto entrar no seu ouvido, como ela mantém a pele mais hidratada, ela mantém o pH da pele do ouvido regular, diminuindo a infecção. E aí, como que a gente limpa, então? O nosso ouvido, ele é super inteligente. Além de ele produzir a cera, o excesso da cera, ele traz para a portinha do ouvido. Então, esse excesso de cera que está aqui, a gente remove com uma toalha envolta no dedo e passa por fora do ouvido. Aquelas hastes flexíveis, se você tiver a curiosidade de olhar na caixa, tá escrito assim, não inserir dentro do ouvido. E é isso mesmo. Ela foi feita somente para a gente usar nessas dobrinhas do lado de fora para poder fazer a higiene. E não é o que a gente faz, né, Não, doutora? a maioria gosta de coçar. De coçar. Quando fala em otite também, eu sei, eu tô fazendo várias perguntas, porque quando eu era criança, eu pensava que eu tenho todas as ites. Ai, tadinha. Então, dava medo de espirrar, porque parece que o ouvido vai fazer assim, ó, Perfeito. né? É isso mesmo, doutora? É isso mesmo. Na hora que você espirra ou assoa o nariz, você faz uma pressão dentro desse canalzinho que conecta com o ouvido. E aí toda essa pressão vai lá para dentro. Quando essa pressão entra no ouvido cheio de líquido, pode piorar a sensação de dor e a sensação de ouvido tampado. Então a gente fala que quando tá com muita secreção, é legal dar aquele espirro feio mesmo, sabe? Espirrar de bem. boca aberta. Isso. Para evitar colocar pressão dentro do nariz e evitar que essa pressão vá pro ouvido. Assim como ter cuidado com o assoar. O assoar, a gente assoa devagarzinho, como se fosse uma expiração mais forte pelo nariz. Mas jamais fazer com força para tentar tirar aquele último catarrinho que tá lá no fundo do nariz. Isso vai acabar prejudicando o ouvido de alguma forma. E quando? Como que a gente trata? Porque quando eu era criança, tinha muitas receitinhas de vó. Ai, ainda tem hábito. Ainda tem? O azeite, o leite da mãe. Doutora, e aí? Me conte. Nada disso, gente. Colocar coisas no ouvido sem a gente saber como está a situação do ouvido é bem perigoso. Por exemplo, eu vou pra praia e depois eu pingo álcool 70%. O álcool 70%, ele pode irritar mais a pele e favorecer, inclusive, o surgimento de uma infecção, uma otite externa, né, da pele do ouvido. Ou, por exemplo, o azeite aquecido, se tiver numa temperatura errada, pode queimar a pele do ouvido. Assim como pingar qualquer outro remédio também pode causar uma outra irritação. Ou se o tímpano daquele paciente não é íntegro, tem algum tipo de perfuração, essa medicação ou essa substância entra para dentro do ouvido e aí o estrago pode ser pior. Então, a orientação principal é nunca pingar nada. Mas tem uma coisa que ajuda bastante. Essa é uma receita de vó que nunca falha. É o paninho quente na frente do ouvido. Então, um paninho morno,
nada quente para queimar a pele, tá, gente? Uhum. Mas um paninho morno aqui na frente do ouvido, isso traz uma sensação de alívio. Isso traz um conforto para o paciente, para ajudar um pouco com a dor. E aí, geralmente, deita desse ladinho, né? E tenta... Exatamente. Mas não pinga nada. Não pinga nada de jeito nenhum. Até passar por uma avaliação médica e aí se avaliar se pode pingar e o que vai precisar pingar dentro desse ouvido. E o tratamento é antibiótico, doutora? Como que é? Anti-inflamatório? Como funciona? Aí vai depender do tipo de otite que a gente tá falando, né? Quando a gente fala de otites externas, normalmente a gente pinga gotinhas para que essa medicação com antibiótico entre em contato com a pele do ouvido e aí sim a infecção seja tratada. Quando a gente fala de uma otite serosa, que é só o acúmulo do líquido, igual aquelas bolinhas que a gente estava vendo, ali a gente não tem indicação do uso do antibiótico, porque aquele líquido ele não está infectado. Já quando a gente fala de uma otite média aguda, aí sim a gente tem alguns critérios para o uso do antibiótico. Esse uso também não é indiscriminado. A gente vai avaliar a idade da criança, se tem algum fator de risco ou não, se é unilateral ou se é bilateral. Tudo isso vai fazer diferença no nosso tratamento, mas quando necessário, a indicação é o uso do antibiótico oral. Que interessante. Quando a gente não trata a otite direito, o que pode acontecer? Principalmente nas crianças muito pequenininhas, em que a camada de osso que separa o ouvido daqui do nosso sistema nervoso central, ela é muito fininha, a gente pode ter complicações graves, a gente pode ter abscessos cerebrais, a gente pode ter infecções na mastoide, que é a mastoidite aguda, que podem trazer complicações graves para a criança. Necessidade de internação hospitalar, intervenção cirúrgica. Então, por isso que quanto mais precoce a gente trata as otites, menor são as chances dessas complicações. Até no aprendizado, né, doutora? Com certeza. Porque imagina, se tem um monte de líquido dentro do ouvido, você acha que essa criança está ouvindo bem? A sensação para as crianças é como se você tivesse subido a serra, o seu ouvido tampou e depois não destampou mais. Então, a percepção auditiva, ela fica alterada enquanto o líquido está lá dentro. Então, isso atrapalha no aprendizado. A criança começa a perguntar muito, "Quê? Repete, você falou muito baixo." Ou os pais costumam notar que a criança aumenta o volume da televisão, ou quando estão jogando um joguinho no celular, está num volume muito alto. Isso é um sinal de que a criança não está ouvindo direito e uma das principais causas é uma otite, é o acúmulo de secreção no ouvido. E quando esse acúmulo acontece, doutora, também ainda se faz lavagem no ouvido? Não, a gente faz lavagem no ouvido para cera. Só para cera. não para otite. Não para otite. Normalmente, nas otites médias, né, o catarro tá lá atrás do tímpano. Então, quando a gente faz aquela lavagem, o líquido entra no conduto até a membrana do tímpano. Então, ele não tem acesso àquele líquido que está guardadinho lá no ouvido médio. Então, quando o paciente tem o excesso de cera que está atrapalhando a audição, sim, aí a lavagem é super utilizada, a gente usa bastante. Mas nada a ver com a otite. Nada a ver com otite. Pode até piorar, né? Pode até ir mais para fundo, né? Pode. Inclusive, nos casos de otite externa, por exemplo, quanto mais úmido o ouvido fica, maior a chance dessa infecção se propagar. Então, nas otites externas, a gente evita ficar molhando o ouvido, fazendo algum procedimento como lavagem, para não piorar a infecção. Já que a gente está de férias, as crianças vão para a praia, vão para a piscina, as crianças que já têm ou já tiveram otite, o que a mãe pode fazer para ela não falar assim, não entra na água, porque é judiação? Tadinho. Como é que faz, doutora? No calor desse, a piscina e o mar fica tentador, né? Gente, o problema não é entrar no mar, não é entrar na piscina, o problema é o cuidado que a gente vai ter nesse pós. Então, sempre que a criança sair da piscina, pega uma toalha, coloca no ouvido, deita bem a cabecinha e seca, deixa toda a água que entrou escorrer. Faz a mesma coisa do outro lado, tá? E aí, à noite, quando acabar o dia de farra na piscina, né? Toma banho, seca bem o ouvidinho. E uma dica bem simples é pegar um secador de cabelo numa temperatura baixinha e numa velocidade também baixinha e de longe aplicar um pouco no ouvido para secar bem aquela orelha. E aí sim diminuir a chance de infecções agora durante o verão, que é super comum. Adorei essa dica. E é bom pra gente também, né? Porque às vezes tem gente que faz, sei lá, natação, essas coisas e acaba tendo muito. Muito. Aproveite e faça isso, secar bem. E as mamães que já estão dando a criança, né? Já deixa a criança mamar sozinha na mamadeira, ficar atenta se não tá deitada. Sempre sentadinho, né? Sempre sentadinho. Adorei. Fiz um monte de pergunta, né, doutora? Obrigada. É importante perguntar, esclarecer tudo. Com certeza. Seja sempre muito bem-vinda, viu? Obrigada.
Você de casa aproveita para seguir a doutora @otorrinocentro, tudo junto no Instagram. E o telefone é o 12 9964 09041. Isso mesmo, né? 9964 09041. Obrigada. Um beijo. Obrigada.